Olá, seja bem-vindo a mais um Urbanidades. Meu nome é Bruno Vieira Borges, eu participei de vários episódios como entrevistador, mas hoje eu estou aqui estreando como anfitrião, um pouco nervoso, com frio na barriga, mas muito honrado de fazer parte do Urbanidades e estar nesse lugar. Hoje nós vamos conversar sobre 3 textos muito interessantes sobre Brasília, que acessam olhares diferentes da cidade. O primeiro texto é um artigo de Daniela Barbosa com a professora Maria Fernanda, que se chama A Valorização de uma Arquitetura em Madeira, representativa do período inicial da construção de Brasília, entre barraco e patrimônio cultural. O artigo está disponível nos cadernos da PROARC. Nós vamos falar também do capítulo 3 da dissertação de José Gomes. O nome da dissertação é Memórias, Representações e Cotidiano, Clemente Luz e suas crônicas em De Brasília. E vamos falar também do artigo de Renata Almendra, que se chama O Grafite na Cidade Modernista, que está disponível na Revista Urbana. Vou pedir agora para minha companheira de bancada se apresentar, Clara Campetelli. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clara, graduanda em Ciências Sociais e sou membro aqui do Urbanidades e do Urbandata. Gostaria de aproveitar esse momento para lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Estamos no Instagram como @UrbanidatesPodcast, no Twitter como @UrbanidadesFM e no Facebook como Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E agora eu vou pedir para os nossos queridos pesquisadores que estão aqui conosco, já agradecendo a presença de vocês 3, para se apresentarem: Daniela, José e Renata. Olá, pessoal! Primeiramente, agradeço imensamente pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu trabalho. Meu nome é Daniela Barbosa, eu fiz o meu doutorado na arquitetura e urbanismo, mas minha formação é na área de design. Então, eu sou designer formada pela Universidade de Brasília, moro aqui em Brasília, cidade modernista, nova capital e tudo mais. E eu fiz o meu mestrado também na área do design, mas já pensando ali na relação entre o design e a arquitetura, design e cidades. E essa questão assim de fazer o doutorado na arquitetura me surgiu como algo, de certa forma, até natural, né? Já que eu já estava trabalhando com a questão da cidade no design. Hoje em dia, eu atuo na Universidade de Brasília como professora visitante e eu também trabalho na parte de design de interface. Então, olha aí, né? A gente tem um processo bastante dinâmico transitando aí entre o design e a arquitetura. E eu continuo desenvolvendo pesquisas também na área de patrimônio, de cidade e também da relação entre a arquitetura e o design. José Gomes, atualmente sou professor na Secretaria de Educação e trabalho com Brasília desde a graduação, fiz um mestrado em História Social na Universidade de Brasília e atualmente estou cursando o segundo ano do doutorado também pela Universidade de Brasília. E trabalho com literatura e história do DF e atualmente estou trabalhando com narrativas sobre a ditadura militar em Brasília. Então trabalho tanto com literatura como com relatos orais. Atualmente também faço parte de alguns grupos de pesquisas e alguns projetos que envolvem também Brasília. Olá, pessoal, ouvintes do Urbanidades, muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade, né, de conversar um pouquinho sobre nossos trabalhos, sobre Brasília. Eu sou Renata Almendra, nascida e criada em Brasília, minha vida toda foi aqui, então pensar sobre a cidade a partir do meu lugar de vivência foi o que tomou o caminho nas minhas perspectivas acadêmicas. Eu fiz minha graduação em História, mestrado em História e o doutorado em História Cultural, pensando aí os grafites de Brasília. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Trabalhei por 13 anos no Instituto Brasileiro de Museus, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Cultura, na área de educação em museus, né, pensando essa educação patrimonial, essa educação museal. E agora eu saí do IBRAM no início desse ano para assumir o cargo de professora efetiva na Universidade de Brasília. Eu estou lá na Faculdade de Educação, trabalhando na área de ensino de História, tentando trazer sempre essa perspectiva de uma educação ligada também a espaços não formais, como museus e a educação patrimonial de forma geral. É isso, vai ser uma alegria conversar com vocês sobre nossos trabalhos. Muito legal, gente, muito legal. Eu vou começar fazendo uma pergunta ampla sobre como vocês acessam os temas de vocês a partir de fontes que têm um teor artístico por trás delas. Os 3 trabalhos, eles estão dialogando com uma perspectiva histórica. O trabalho de Daniela com a arquitetura em madeira, o trabalho de Renata com o grafite e o trabalho de José com a crônica. Então eu gostaria que vocês começassem falando de que forma as especificidades dessas fontes
fizeram vocês acessarem os arcabouços teóricos, metodológicos que vocês utilizaram. Como que vocês trabalharam essas fontes e quais resultados legais vocês encontraram? Primeiramente, eu queria falar que quando a gente pensa em Brasília, a gente pensa aí nessa cidade modernista, catedral, Congresso Nacional, etc., né? Toda essa parte aí mais monumental e modernista, por assim dizer. E muitas vezes a gente esquece que Brasília é bem mais ampla do que o denominado plano piloto, que é o famoso avião, né, do projeto do Lúcio Costa. E o meu trabalho ele veio justamente buscar outras representações culturais para além desse espaço monumental e modernista. Eu trabalho com arquitetura em madeira, entre outros patrimônio, quer dizer que não é monumental, digamos assim, mas aqui a gente vai focar na madeira. E o que acontece? Eu não trabalhei exatamente com a materialidade dessas construções. Eu não trabalhei com os aspectos, digamos assim, como que é essa arquitetura hoje, apesar de que isso também faz parte do escopo, mas o meu principal objeto de estudo foi a documentação referente a esse patrimônio cultural não monumental de Brasília. Então não era a catedral, não era o Congresso Nacional, era esse patrimônio mais relativo ali aos operários, aos construtores da capital. E esse material ele é formado por uma fonte histórica, documental, que está disponível apenas em formato físico na Secretaria de Cultura aqui do Distrito Federal. Então, para você ter acesso a ele, você tem que ir até lá. Ele não está digitalizado, ele não está disponível em local algum. É um pouquinho na minha tese, então, né, depois quem quiser procurar ali, acessar esse material, tem um pouco daquilo. Mas o grande desafio foi realmente desvendar esse material, entender o que ele estava querendo dizer em diferentes momentos históricos, porque o primeiro tombamento que eu analisei, ele foi feito em 1959, então imagina, né, Brasília nem estava inaugurada ainda, foi inaugurada em 1960, e de lá para cá tudo mudou, muitas coisas mudaram, então eu tenho ali arquivos também bem mais recentes. Então foi um desafio desvendar esse material, desvendar o modo como as pessoas estruturaram aquela documentação. Cada dossiê, né, a gente chama de dossiê de tombamento, ele é relativo a uma construção em madeira, são 5 construções, logo são 5 dossiês, que é um conjunto de documentos. E eles não seguem uma ordem lógica estruturada de todos, então cada um tem um aspecto específico, cada um foi montado seguindo critérios específicos de acordo com os servidores lá da própria Secretaria de Cultura, que tinham ali especificidades ou objetivos ou critérios, enfim, tinham questões particulares de cada documentação para fundamentar o tombamento daquela edificação em madeira. O principal desafio foi justamente esse, o entendimento desse material, entender o que eu iria analisar exatamente, o que estava ali sendo mostrado para mim, quais os desafios, quais as consequências, por que aquele bem foi tombado. Existem outras construções em madeira que acabaram sendo destruídas, não foram tidas como importantes, então por que aquela construção foi considerada importante e uma outra às vezes não tanto. Então essa foi a minha principal relação com essa fonte. Como eu falei, ela não está acessível assim de modo amplo na internet, então teve esse trabalho, digamos, até arqueológico, né, poderia dizer, da gente descobrir essa fonte, ir até lá, entender como ela é estruturada, e para mim foi uma satisfação muito grande, na verdade, de poder tocar nesse material, entender ele, né, ver ali documentos de 1959, ver um outro de 1983, entender como que isso faz parte de um processo mais amplo relativo a Brasília. E todas as respostas que eu busquei, tudo que eu queria entender ali no meu processo de pesquisa, emergiram de fato desses dossiês. As justificativas, os desafios, as complexidades, as contradições, isso que eu explorei na minha pesquisa. Então acho que foi basicamente isso, né? Todas essas especificidades e os desafios que me trouxeram dessa fonte documental. Na minha pesquisa, eu encontrei assim, esse livro em um seminário, ainda na graduação, e me chamou a atenção porque eu já trabalhava com a história de Brasília. Então, eu trabalhava com fontes orais e outras fontes do arquivo público, e aí eu tive o contato a partir da apresentação de um colega, que depois tornou meu orientador na graduação também, sobre o Clemente Luz. E aí, mais do que a figura, chamou minha atenção justamente as narrativas inicialmente sobre a construção de Brasília. É um período próximo ao que a Dani falou, né? O mesmo período, e muito próximo também nessa questão de envolvimento com a memória.
Então, uma das questões que chamaram a atenção nessa questão criativa era justamente a linguagem acessível que o Clemente Luz usava em suas crônicas, e também, mais ainda, chama ainda a atenção de quem tem contato com Clemente Luz, justamente o fato da divulgação dessas crônicas, como eram divulgadas. Então, assim, não eram crônicas em formato de livro, isso veio posteriormente, mas sim divulgadas por meio da Rádio Nacional de Brasília, também, que era uma rádio recém-inaugurada. Então isso chamou a atenção ainda mais, porque era uma memória que depois eu fui caracterizar na dissertação como uma memória oralizada, né? Buscando justamente acessar diferentes sujeitos, tanto alfabetizados ou não alfabetizados, e isso chamou a atenção. Então, buscando uma teoria da história cultural do urbano, que até a Dani falou um pouco também sobre essa questão do simbólico, fugindo um pouco do material, eu busquei durante a pesquisa analisar esses imaginários, essas representações, não só de Brasília, mas também dos sujeitos, de algumas histórias ali que muitas vezes poderiam passar despercebidas em outros documentos que também acabaram narrando Brasília, aquele período da construção e dos seus primeiros anos. Então, por meio dessa história cultural do urbano, buscou-se captar o sensível daquele período a partir da literatura, que é uma fonte muito privilegiada de captar o cotidiano de uma dada temporalidade. Então, a própria Pesavento, que foi uma base teórica importante e metodológica também, fala que a crônica era uma fonte muito importante para analisar representações e sensibilidades de um outro tempo, e também acessar esse outro tempo por meio de coisas pequenas que às vezes podem passar despercebidas, justamente o dia a dia daquilo. E com isso, uma das dificuldades foi justamente entender o contexto de produção dessas crônicas. Então, temos ali uma relação entre a rádio, que era uma rádio estatal, um cronista que afirma que tinha um relacionamento próximo com pessoas próximas a JK, então todo aquele contexto de produção e o local de fala do cronista justamente com essas fontes, ele geraram um certo desafio metodológico, justamente para não cair até mesmo na idealização das fontes ou do escritor, e principalmente para achar, dentro de uma pluralidade de escritos, né, que eram mais de 150, foram mais de 150 fontes analisadas ao longo da pesquisa. Então, analisar diferentes interpretações, né, representações, ainda que não tenha se perdido essa criticidade de entender o local de fala, como essas crônicas foram produzidas e principalmente, né, como isso pode servir de pesquisa histórica atualmente para debater a história de Brasília, né? Então, na dissertação, eu apresento justamente como se fosse uma listagem, várias análises de como pode ser visto de diferentes formas esses escritos do Clemente Luz. Trabalhar com grafite foi um desafio muito grande também, por conta principalmente da efemeridade dessa fonte. O grafite um dia tá ali, no outro dia não tá mais. Como é que a gente lida com esse apagamento, com essa efemeridade? A questão do grafite também tem um desafio grande, que é o próprio entendimento do que é grafite. Não existe um consenso, uma definição muito clara, do que é o grafite. É uma definição imprecisa, abrangente, tem toda uma complexidade que evidencia uma disputa inerente mesmo a essa prática. Nem internamente, dentre pessoas que praticam o grafite, há um consenso do que, afinal, o que é grafite. No Brasil, a gente tem uma distinção muito clara, assim, do que seria o grafite e a pichação, Eu entendo que o grafite se baseia no mesmo suporte, ou seja, o espaço público da cidade, paredes, muros, viadutos, enfim, o espaço urbano, e com o mesmo material, que são tintas, rolinho, marcações feitas de alguma forma, arranhos, colagem, mas aí a gente percebe essa diferenciação, de um grafite mais relacionado ao desenho, portanto um grafite mais elaborado, que demora um tempo maior para fazer, para pintar, para colorir, que muitas vezes está relacionado a um grafite autorizado por particulares ou pelo próprio poder público, enfim. E a pichação, que é aquele grafite ligado à letra, palavras, letras, muitas vezes ininteligíveis, que são feitos de forma mais rápida. A gente vê essa diferenciação. Então, no meu trabalho, eu chamei tudo de grafite, qualquer marcação feita em espaço urbano, justamente para tentar, não era meu objetivo nesse trabalho assumir uma definição já estabelecida do que seria o grafite. A ideia foi realmente buscar formas de interpretação numa perspectiva analítica própria mesmo, trazendo a história cultural para dialogar com isso,
isso. Então, lidar com essa fonte grafite teve essa questão da própria definição desse entendimento do grafite e da efemeridade dos grafites na cidade. Brasília, eu acho que diferente de outras cidades, de outras capitais, não tem muito hábito do apagamento do grafite. A gente pode falar um pouquinho disso depois, mas a gente vê grafites antigos aqui. Quem acompanha essa cena do grafite vê que às vezes vão ficando e é o tempo que vai apagando, né? Vai clareando, enfim. Eu fui, então, criando um acervo imagético para trabalhar na minha tese, portanto, nesse artigo que a gente está conversando hoje sobre o grafite na cidade modernista. Eu fui fotografando, eu chamei uma amiga que é arquiteta, urbanista e uma super fotógrafa, tem um olhar bacana assim para a cidade, para ir fotografando comigo. Na verdade, essa pesquisa nasceu da vontade de fazer um livro, tipo um catálogo de grafite na cidade. Esse livro aconteceu e para isso a gente fez mais de 3.000 fotos do grafite, não só no plano piloto, mas em várias regiões administrativas do Distrito Federal. Então a gente criou um acervo grande aí e muito, né, uma parte grande dele foi utilizado na pesquisa. Fui buscar também nas redes sociais de grafiteiros, o acervo pessoal desses grafiteiros. Foi um trabalho bem dinâmico mesmo, de trabalhar com essas fotografias, então, dos grafites como fontes. A outra fonte utilizada foi as próprias fontes orais. Eu fiz entrevistas com os grafiteiros de Brasília, e aí eu acho que, como todo trabalho que se propõe a analisar fontes orais, né, a gente tem esse desafio e essa dificuldade, né, de não tomar essas falas, essas vozes como verdades, mas sim como narrativas, também como representações da cidade, como visões. Então, cruzar as imagens com os relatos e tal foi um trabalho muito instigante, muito bacana. Apesar da minha formação ser na história, eu acho que eu tive que rebolar um pouquinho, né, para conseguir fazer também análise de imagem. Tive que transitar um pouquinho ali no universo de uma crítica de arte, tentar entender essas manifestações num sentido social também, como eles estão se impondo para a sociedade, para a comunidade onde estão inseridos. Enfim, foi bastante desafiador. Eu acho que a questão da efemeridade eu destacaria como o maior desafio mesmo. Vou fazer agora uma pergunta para a Daniela, que no artigo usa o termo arquitetura em madeira. Como que a gente pode caracterizar esse tipo de arquitetura? E quais são os principais exemplos que você encontrou durante sua pesquisa? Por que ela também se destaca no período inicial da construção de Brasília? Vamos lá, pessoal. O período inicial da construção de Brasília. Eu acho que esse termo é emblemático para responder essas perguntas. Lembra que eu falei no início que Brasília não se restringe ao espaço projetado pelo Lúcio Costa, que é monumental, que é modernista e etc. Lá no início da construção de Brasília, lá em 1955, houve esse processo para a construção dessa nova cidade, para a transferência da capital, e foi preciso um grande número de operários e outros trabalhadores, como engenheiros e etc., mas principalmente operários, para que essa cidade pudesse realmente sair do papel, pudesse se concretizar. E onde que essas pessoas iam morar? Daí entra essa arquitetura em madeira, porque foram construídos de modo tanto provisório quanto oficial acampamentos de obras locais para que essas pessoas pudessem morar. E não apenas isso, foi preciso também construir uma série de serviços para que a vida em comunidade pudesse existir. Então a gente tinha um hospital em madeira, tinha igrejas em madeira, tinha comércios em madeira, tudo isso em madeira para as pessoas morarem lá, para as pessoas poderem consumir alguma coisa, trabalhar, ter alguma espécie ali de, digamos assim, de vida cotidiana que pudesse acontecer. O hospital, claramente, os acidentes de trabalho e todas as outras questões que pudessem se fazer ali num período que foi extremamente único na história do Brasil, que foi a construção de uma nova capital nos moldes em que isso ocorreu. Por que essas construções eram em madeira? Porque elas não deveriam prosseguir. Todos aqueles acampamentos provisórios, todas aquelas estruturas em madeira eram para ter sido destruídas assim que a cidade fosse inaugurada. Então não era para ter essas coisas até o dia de hoje. Essa é a arquitetura em madeira do período inicial da construção de Brasília. Como a gente tem isso como um patrimônio hoje em dia, essa destruição desses espaços não aconteceu da forma como havia sido prevista pelo governo. Isso se deu de
de formas diferentes para diferentes estruturas. Acredito que a construção de madeira que eu trabalhei, que seja mais conhecida assim do público geral, seja o catetinho. Lembrando que antes de Brasília ser inaugurada, quando a capital era o Rio de Janeiro, o presidente ficava no Palácio do Catete. Então o catetinho foi ali digamos, um apelido carinhoso, né, alusivo ao Palácio do Catete, porque ele foi construído pro Juscelino Kubitschek na época vir para cá. Ele fez alguns despachos aqui, então o catetinho tinha ali alguma estrutura. Ele também foi previsto para ser provisório, mas o que aconteceu foi que o próprio Juscelino Kubitschek, ainda em 1958, ainda Brasília não tinha sido inaugurada, ele solicitou diretamente ao IPHAN, que na época se chamava DEFAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na época era uma diretoria, falou assim, olha, eu quero tombar o catetinho. Aí eles, meu Deus, e agora, né? Como é que a gente vai fazer isso? É uma construção que era para ser provisória, a gente não tem a estrutura necessária para conservar isso de maneira adequada e tudo mais. Então o catetinho inaugurou isso pelo pedido do próprio Juscelino Kubitschek para dizer que assim, olha, a justificativa para o tombamento, olha como Brasília está dando certo, olha como daqui, dessa estrutura de madeira, dessa estrutura tosca, digamos assim, dessa estrutura rústica, vai nascer uma monumentalidade. Então o catetinho ele foi reconhecido como patrimônio, ele foi tombado a partir dessa justificativa, de que ele seria o prelúdio dessa nova capital que iria surgir. Você me perguntou também de alguns exemplos dessa arquitetura. Então, além do catetinho, que eu acredito que seja o mais conhecido, a gente tem os remanescentes do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi um hospital de madeira. Atualmente ele é um museu, né? Depois do tombamento, teve aí um movimento para transformar ele em um museu. E o HJKO, a abreviatura de Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, diferente do catetinho, ele, depois de ter sido desativado, ele acabou sendo abandonado e acabou sendo ocupado por pessoas que trabalharam na construção da cidade e não tinham mais para onde ir. Houve uma tentativa de derrubada e as próprias pessoas falaram, opa, a gente não quer que isso aconteça, como que a gente pode fazer isso? A gente pode apelar ali para a questão histórica do hospital. Então, alegando ali que o hospital ele faria parte de um processo histórico de Brasília, que essa memória não poderia ser apagada, e eles conseguiram, né, a partir ali da iniciativa popular, tombar esse espaço. As outras estruturas em madeira, as outras construções, nós temos a Igreja São Geraldo, lá no Paranoá, que foi ali um acampamento de obras. Nós temos também o Centro de Ensino Metropolitana, que é uma igreja em madeira também em funcionamento, e por fim uma outra igreja, a Igreja São José Operário, que é no antigo acampamento de obras que permaneceu, que hoje se chama Candangolândia. Então a gente pode ver o nome do antigo acampamento, hoje chama Candangolândia, é uma região administrativa de Brasília. Lembrando que Brasília não tem cidades, então a gente tem várias regiões administrativas, sendo que o plano piloto é uma delas, e esses lugares que eu citei, o Paranoá, a Candangolândia, por exemplo, né? Eram antigos acampamentos de obras que acabaram resistindo ao desmonte. Então a gente teve ali essa dualidade. A arquitetura em madeira, ela é relevante, ela tem uma relação histórica com Brasília, mas ao mesmo tempo ela é ilegal, porque tudo isso era para ter sido demolido. Então como que a gente faz? Teve ali uma investida do poder público de destruir esses espaços, o que aconteceu, grande parte foi realmente destruído, mas algumas conseguiram se manter, como é o caso dessas que eu citei. E dentro desses acampamentos de obras que conseguiram se manter, a gente tem construções em madeira, que são do período da construção de Brasília, que acabaram ali resistindo ao desmonte. Lembrando que são estruturas que tem ali uma fragilidade, né? Então, esse processo aí de cuidado, de conservação é sempre um processo ali que, às vezes, a comunidade tomou conta e tudo mais. Ao longo do tempo, ele foi ali se deteriorando e teve ali um processo de cuidado e o tombamento veio para justamente dizer que aquilo era importante e que aquilo deveria ser cuidado. Um ponto interessante é que, a última pergunta, por que essa arquitetura se destacou no período inicial da construção de Brasília? O catetinho realmente ele se destacou pelo fato dele ter sido feito para o então presidente Juscelino Kubitschek despachar, né, e passar ali algum tempo, mas as outras construções, elas não eram para ter tido esse destaque logo no início. Inclusive, no meu artigo eu falo, né, entre barraco e patrimônio cultural, justamente porque teve essa dualidade entre o modo de classificar esse patrimônio. O catetinho, no processo de tombamento dele, está determinado lá como a gente vai conservar
uma estrutura que era destinada a ser um simples barracão. E aí, no tombamento do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, ainda que tivesse ali essa tentativa de enaltecer as ruínas, né, os remanescentes da construção de Brasília, a gente tem opiniões divergentes na época do tombamento. Algumas pessoas falavam que, olha, a gente não pode reconhecer como patrimônio qualquer barraco de madeira. Então a gente tem novamente a ideia do barraco, fazendo essa contradição com o histórico, o que é a memória da construção de Brasília. Então é interessante isso, e ao mesmo tempo a gente tem, assim, outros grupos e outras pessoas que buscaram estudar e analisar esse patrimônio que estava se formando e que estava sendo ao mesmo tempo valorizado e também destruído por outros setores. Então foi um processo complexo ali na formação do patrimônio da capital do Brasil, que eu achei, assim, super interessante, né, para a formulação ali da minha tese. E justamente esses grupos de pesquisadores, de estudiosos, entre eles o GT Brasília, que eu vou mencionar mais adiante, eles estabeleceram alguns critérios para determinar por que essa arquitetura seria interessante. E um dos pontos que se destacou foi justamente a filiação dessa arquitetura em madeira ao modernismo, que é algo que não existia ainda no Catetinho. Olha só que interessante, né? Porque se a gente for pesquisar na bibliografia atual, grande parte vai dizer que o Catetinho é um representante da arquitetura moderna em madeira de projeto do Oscar Niemeyer. Mas, lá no início, no tombamento do Catetinho, essa questão da arquitetura moderna não é sequer mencionada. Então a gente vê como essa filiação, ela realmente, assim, ela foi evoluindo e ela foi se fazendo presente depois, né? E agregou-se valor ao Catetinho por conta disso. Essa questão de determinar que ele seria realmente parte da arquitetura moderna, isso aparece depois na bibliografia e não no momento do tombamento da edificação. E a partir disso a gente teve ali uma das justificativas que iria, inclusive, relacionar essas construções a Brasília, de que Brasília é representante da arquitetura moderna, e essas construções, elas também seriam por elas estarem relacionadas ali ao período modernista, à filiação modernista, à arquitetura modernista ligada à Brasília, porém com uma característica particular que seria a provisoriedade e a questão da madeira, mas que conseguiram se manter e por isso seriam importantes para a preservação da memória da construção da cidade. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Agora eu vou fazer uma pergunta para o José, que trabalha no texto dele com o Clemente Luz. Você poderia introduzir para nossa audiência quem foi o Clemente Luz? E de que forma ele trabalhou para, como você diz, entre aspas, contar coisas sobre a cidade que nascia? Fecha aspas. Ele estava sozinho nessa empreitada ou tinha outros autores com ele? Muito boa pergunta. O Clemente Luz foi um escritor mineiro e jornalista, né? Ele exercia as duas funções aqui em Brasília. E começou sua caminhada no jornalismo ainda em Minas, na década de 40, e logo em seguida mudou-se para o Rio de Janeiro. Assim como muitas pessoas do interior, como ele era também, do interior de Minas, ele buscava uma mudança de vida. Então, ele começa a trabalhar em alguns lugares e chega ao Jornal à Noite, que na época era parte também do Estado, o grupo do Jornal à Noite. E com isso, o jornal é fechado e como o mesmo grupo também tinha a Rádio Nacional, ele acabou também se transferindo para a Rádio Nacional. E com isso, naturalmente, ele chegou em Brasília em 1958, em meados de agosto, e nessa época a rádio tinha sido recém-inaugurada, né? Foi inaugurada em maio de 58. Então ele chega em agosto para trabalhar como redator e logo em seguida ele é escolhido para fazer parte de um projeto que visava interpretar na hora do almoço, né, todo dia na hora do almoço, crônicas para os ouvintes da rádio. Então a rádio tinha uma difusão tanto local como nacional, tinha duas frequências. Ele mesmo diz que foi escolhido porque ele já tinha uma experiência como escritor. Em Minas, ainda na década de 40, ele começou a escrever poemas, publicou um livro. Logo em seguida, ele começou a se especializar na literatura infantil,
Brasil, escreveu vários livros, inclusive foi elogiado anos depois pelo Ziraldo, então ele já tinha essa experiência de escrita. E dentre aqueles que faziam parte da rádio, ele foi escolhido. E isso é muito interessante porque o objetivo de inaugurar e construir aqui em Brasília também uma rádio, a cidade ainda, como a Dani falou, né, muito provisória, barracos de madeira, né, acampamentos. Então a ideia de se ter uma rádio aqui também era para utilizar também como propaganda e defesa de Brasília. Então ele acaba fazendo parte de todo esse projeto de difusão e de defesa da nova capital, da construção. E para isso, a rádio ela tanto possuía uma programação voltada para informativos sobre o andamento das obras, como também de divertimento e de lazer para aqueles que aqui estavam em Brasília também. Então tinha essa dualidade na programação. E como já desde a década de 30 existia já uma tradição dessa relação entre crônica e rádio, né? Essas crônicas radiofônicas que são mais voltadas para a oralidade, o uso de efeitos sonoros, então um pouco diferente das crônicas que nós conhecemos escritas para serem publicadas em livros, ele acabou encaixando nesse modelo, nesse objetivo também de diversão. E aí o programa que ele fazia parte era Crônicas da Cidade, o título, e era muito próximo do que era feito na Rádio Nacional de Brasília desde a década de 30, 40 mais ou menos, que era o programa Crônica do Dia, que ficou muito famoso por conta do César Ladeira. Então todo mundo lembra da voz dele, das suas interpretações, que não eram lidas, eram interpretadas. E aí nós temos essa questão desse contexto de produção. Logicamente, as crônicas do Clemente Luz, elas fazem parte desse contexto de defesa, então algumas delas irão explicitamente defender a construção, falar do andamento das obras, da importância daquele momento para o Brasil, né, buscando ali algum discurso desenvolvimentista, de integração nacional, um Brasil moderno, né, uma cidade diferente das outras, feita para acelerar o desenvolvimento no interior, e todos esses discursos, esses já ditos que estavam presentes em outras formas. Então, por meio das ondas do rádio, ele alcançava mais pessoas e até alimentava o entusiasmo daqueles que estavam aqui em Brasília. E aí entra nessa segunda pergunta, como que ele trabalhou para contar essas coisas sobre a cidade que nascia? Primeiro que ele dizia nas crônicas dele, uma crônica específica principalmente, que a cidade era mais inventada do que construída, porque se falava muito no campo das ideias, no imaginário do que seria Brasília, ao mesmo tempo em que, materialmente, vamos dizer assim, a cidade era um grande canteiro de obras. Então não era tão visível assim essa arquitetura modernista, porque ainda estava em construção, até mesmo as estradas, etc. Então ele contava esse cotidiano, esse dia a dia, numa leitura sensível, né? Então ele falava dos sujeitos, ele falava das brigas que existiam, ele falava também dos sentimentos daquelas pessoas, então a solidão, de serem, em grande parte, homens casados, mas sem suas famílias próximas por conta das condições de habitação e até mesmo por conta do salário. Então ele falava também de como era essa dinâmica do trabalhador chegar em Brasília, conseguir emprego e com isso começar a mandar dinheiro para suas famílias no Nordeste, no Centro-Oeste, e também conta outras situações, né, do cotidiano, como a questão da bebida que acontecia em Brasília. Claro que sempre com lirismo, com certo humor também, e com isso ele conseguia contar essas coisas numa cidade que estava em construção. Ele relata em seu depoimento ao Arquivo Público, que faz parte do programa de História Oral, que ele passou também, num determinado momento, a ser mais conhecido, as pessoas chegavam para contar as coisas para ele, né? Então as pessoas mesmo narravam a si mesmas para ver se gerava nele alguma história nova, alguma crônica nova. E um outro ponto que contribuiu para contar essas coisas sobre a cidade foi o fato de que ele trabalhava como escritor de cartas para aqueles que não eram alfabetizados. Isso é muito interessante porque ele acabava conhecendo também muito do íntimo desses sujeitos em relação a esses sentimentos que eu falei, ou contextos específicos de problemas no casamento e etc. E com isso ele acabava também levando para esses trabalhadores um pouco do sentimento mesmo de conforto, de reconhecimento, porque há essa distinção de candangos e pioneiros, mas os candangos quem são? Não possuem nomes, não possuem naturalidade, de onde vêm, se tem família ou não. Então as crônicas elas servem para levar um pouco mais de conforto para essas pessoas por meio da sensibilidade do cronista. Com essa pergunta eu também entro na questão das memórias. O próprio Clemente Luz, ele constrói a memória de si mesmo, né? Isso que eu estou falando sobre ele mesmo narra, mas também existe uma memória oralizada das crônicas,
uma memória textual, que é o livro publicado. O livro só é publicado anos depois. Ele reúne essas crônicas já na década de 60. Invenção da Cidade, que é o primeiro livro publicado, ele só conseguiu lançar realmente em 68. E Mini Vida, que é uma continuação desse livro, ele lança em 1972. E aí já temos uma outra memória, eu falo um pouco disso na dissertação. Entrando nessa última pergunta, que é se ele estava sozinho nessa empreitada, temos também uma memória construída sobre o Clemente Luz, especialmente após a sua morte. Então, por muitos, ele é chamado de pioneiro das letras de Brasília, ou pioneiro dos pioneiros. A própria Conceição Freitas, né, que é uma grande cronista aqui de Brasília, ela chama ele, por isso, né, de Pero Vaz de Brasília, por conta dessa primazia de não só publicar, né, que ele foi um dos primeiros também a publicar livros, mas também de já no período da construção escrever sobre Brasília, né, e em Brasília, que é o mais importante também. E no livro História da Literatura Brasiliense, do Luiz Carlos Guimarães da Costa, ele faz uma pesquisa extensa e ele também coloca o Clemente Luz como pioneiro dos pioneiros, né, o primeiro. E aí ele divide em três gamas assim, de escritores, e o Clemente Luz lá nessa primeira fase da literatura brasiliense. Então isso mostra a importância, né, da dissertação e também a importância do Clemente Luz de já naquele período, a cidade ainda nem estava de fato construída, ele já estava falando sobre ela. Por isso que ele dizia que a cidade era constantemente inventada. Eu vou fazer uma pergunta agora para Renata, para ela falar um pouco sobre a pesquisa dela sobre os grafites. Renata, você menciona que o grafite ele pode ser entendido como uma forma de intervenção urbana. Gostaria que você falasse então como que ele se insere nessa dinâmica das cidades modernistas. Legal, Bruno. Obrigada pela pergunta. É sempre muito bom dialogar sobre esse tema. Eu vou trabalhando no grafite, né? Sim, eu entendo ele como uma forma de intervenção urbana, né? O grafite, pela sua essência, ele é feito nos espaços urbanos da cidade, então ele intervém nessa paisagem urbana de qualquer forma, num diálogo muito oscilante entre o legal e o ilegal, entre a arte e o vandalismo, entre a revitalização ou a vandalização dos espaços mesmo. Então ele fica nesse espaço intersticial que é muito interessante de ver, e isso vai trazendo toda a dinâmica que essa expressão comporta. As várias visões de lidar e de entender essa expressão no dia a dia, né, na dinâmica das cidades, mesmo sendo cidades modernistas ou não. Então eu trabalho um pouco do grafite a partir dessa perspectiva. Tem um autor muito bacana, um antropólogo argentino chamado Nestor Garcia Canclini. Ele traz o conceito de cultura híbrida. E eu entendo o grafite dentro desse contexto da cultura híbrida, que seria, portanto, expressões culturais frutos de uma heterogeneidade multicultural e transhistórica, que combina referências globais em contextos locais. Então, o grafite, ele tá em todas as cidades do mundo. Ele tem um caráter globalizado, realmente, né? Ele tem expressões, formas, contextos que a gente percebe. Enfim, ele tem esse caráter globalizado, mas quando a gente coloca a lupa para ver o grafite em um determinado contexto urbano, a gente vai entender, vai ver essas especificidades locais. Não só na dinâmica desse grafite na cidade, então se são relações de ocupação mesmo, de questões de pertencimento, ou se em determinado lugar a gente pode ver guerras mesmo, né? Uma briga entre gangues de grafiteiros, de pichadores, uma guerra que vai acontecendo pelas paredes e que grande parte da comunidade ali pode estar alheia a isso, mas quem está interno ali nessa prática do grafite está entendendo muito mais do que está acontecendo. A questão da própria manifestação mesmo, aquela coisa, se a gente não tem voz para falar de uma forma tradicional, oficial, a gente vai usar as paredes para se comunicar. Enfim, a gente vai entendendo que há diferentes intencionalidades de quem faz o grafite, a gente entra até numa outra questão, mas também cada cidade vai trazendo questões particulares nessas intervenções. Então, estudar Brasília, colocando então essa lupa para entender o grafite em Brasília, foi muito interessante para pensar nessa questão da própria cidade modernista, que foi o tema do artigo específico que vocês trouxeram para a gente conversar. Então, diferentemente da Daniela, que foi procurar os patrimônios tombados fora
do plano piloto, eu escolhi o plano piloto para falar do grafite por 3 motivos. Claro que em todas as regiões administrativas aqui do Distrito Federal, o grafite é muito presente. Cada uma dessas cidades vai ter suas especificidades também, cada uma dessas regiões a gente vai ver as suas particularidades nessa imposição dos grafites, mas o plano piloto, eu quis trabalhar ele por 3 motivos. 4, para falar a verdade. O primeiro é que o plano piloto é o centro do poder político e administrativo do país. Então, nesse sentido, seus espaços públicos, principalmente ali onde estão esses órgãos públicos e administrativos do país, são lugares mais vigiados. Portanto, mais difíceis em receber essas intervenções. O outro motivo foi que Brasília recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e também foi tombada como Patrimônio Histórico Federal. Isso significa, né, essas questões de tombamento e de patrimônio, são coisas que também fazem com que a cidade seja mais vigiada, seus espaços, como uma própria questão de legislação mesmo. A gente tem uma lei, eu não vou lembrar ela de cabeça agora, 12.000, não sei quanto, que discrimina o grafite da pichação, criminalizando sim a pichação e dando essa diferenciação para o grafite desenhado e tudo mais. E nessa lei coloca-se que quem pichar e grafitar, enfim, em cima de espaços, em locais tombados, recebe uma punição maior. Pode ser uma multa ou uma detenção de até 6 meses. Então, isso também dificulta a ação dos grafiteiros nesse plano piloto, nesse local patrimonializado que é Brasília, né? O terceiro motivo que me fez olhar para Brasília como um desafio é a questão da própria configuração urbana dessa cidade modernista, então. A gente aqui brinca muito, eu imagino que fora de Brasília também, né? Quando pensam em Brasília, fala, nossa, mas Brasília é uma cidade sem rua. Em Brasília não tem rua. Então, se não tem rua, onde é que vai estar o grafite? Não tem rua, não tem muro, não tem esquina, não tem praças, né? Como é que é essa cidade diferente? Muito pensada para carros e não para pedestres. Então, onde o grafite vai entrar nessa configuração urbana mesmo, que é mais desafiadora para os grafiteiros? A gente não tem a conformação das ruas como em outras cidades do Brasil e do mundo, enfim. Os próprios prédios residenciais aqui em Brasília, eles são elevados por pilotis, então tira-se as paredes, o eixo monumental, que são grandes vazios urbanos, onde o grafite entraria dentro desse contexto todo, não só espacial, urbano, espacial, mas também social, político e tudo mais. E aí eu fui olhando para esse plano piloto para entender onde o grafite se colocava. Então agora eu acho que o restinho da minha fala vai ficar mais evidente para quem é de Brasília, mas eu vou tentando descrever os espaços, né, pra gente ir falando dessa imposição dos grafites. A gente tem aqui a Via W3, que é considerada assim a grande avenida de Brasília. Ela corta o plano piloto do final de uma asa até o final da outra, então ela corta a cidade toda e é considerada, para usar um termo bem senso comum, assim, uma galeria a céu aberto. A gente tem grafites do início ao fim dessa avenida, da Via W3, em um contexto um tanto contraditório e difícil, porque a W3 é formada por casas geminadas, térreas, que ficam de um lado da avenida e do outro são lojas. É um lugar muito interessante para colocar o grafite como marcação urbana, como pertencimento da cidade. É um lugar que se alcança muita visibilidade do grafite, porque é onde circulam muitos ônibus, então quem vai de uma asa a outra vai vendo todos os grafites que estão ao longo dessa avenida. E tem uma questão muito clara dessa relação público-privado, porque por serem casas, grafitar nessas casas sem a autorização dos moradores torna-se uma questão bastante complicada. E a gente foi vendo uma dinâmica que foi se estabelecendo para tentar acalmar essa contradição, foi que os próprios moradores começaram a contratar grafiteiros, e aí esses grafiteiros mais
aliados, né, a esse grafite desenhado, né, muito mais entendido como arte urbana. Então, fazer um painel legal na fachada da casa, na entrada da garagem, como forma de coibir pichações, por exemplo. Entre o universo aí dos grafiteiros, tem uma regra que é muito clara para todo mundo que transita mesmo, né, fazendo essa prática do grafite, que é a questão do atropelamento. Eles chamam de atropelamento. A gente não pode atropelar, não pode rasurar o trabalho do outro. Então, onde há um grafite desenhado e tal, não pode colocar uma pichação em cima. Onde tem uma pichação também não se coloca um desenho. Um costuma respeitar o espaço do outro. Quando não respeita, aí já vão para uma briga nas paredes ou até pessoal, enfim. Aí a gente entra numa dinâmica também do grafite. Então, a W3 foi mostrando essa contradição. Então, tem muitas casas muito pichadas, outras mais desenhadas, ou mesmo coisa do lado das lojas. Então, é onde o grafite se impõe mesmo na cidade de cabo a rabo. Bom, e um outro espaço muito interessante de se analisar o grafite no plano piloto, em Brasília, é justamente na esplanada dos ministérios, ali no eixo monumental, que abriga os principais monumentos, prédios monumentais da cidade, como a Catedral de Brasília, o Museu Nacional, o próprio Congresso Nacional. Quando a gente observa esses espaços, a gente quase não vê, praticamente não vê grafite, não vê pichação, justamente pela vigília que existe nesse espaço, pelo tombamento, por ser o centro político do país, enfim. Mas é impressionante o tanto de pichação que se faz lá, e a gente encontra principalmente pichações políticas, como se fossem pichações destinadas, com um recado destinado a quem ali trabalha, os congressistas, aos deputados, ao próprio presidente. Então lá a gente encontra muito, realmente ali o fora Temer, fora Bolsonaro, fora Dilma. É muito interessante perceber isso, só que há um apagamento instantâneo desses grafites. Você passa ali de manhã cedo, depois você passa de novo e já sumiu. Muitas pichações políticas também, em relação à reforma agrária, em relação à economia, muitos recados mesmo para quem está ali aparecem em forma de pichação. E é interessante ver que a pichação é muito coibida ali, né? Então aparece e rapidamente se apaga, mas nas áreas adjacentes, ou seja, bem pertinho ali no muro que divide realmente o eixo monumental do setor bancário, do setor de autarquias, que são áreas adjacentes, são extremamente pichadas com essas mesmas intencionalidades políticas e outros tipos de grafite. A gente vai entendendo essa dinâmica da cidade nesse sentido também. Cada espaço vai ter uma forma de receber essas intervenções, essas ocupações. Por último, eu acho interessante destacar também o meu interesse em falar sobre o plano piloto, porque muitos grafiteiros das regiões administrativas, nas suas entrevistas, né, me disseram que acham muito interessante grafitar no plano piloto, porque o plano piloto recebe, a gente tem pessoas de todas essas regiões circulando no plano piloto, ou que estudam aqui, ou que trabalham aqui, mas acaba agregando muitas pessoas que moram nessas outras regiões, tá? Então é raro, por exemplo, de repente uma pessoa que mora no Recanto das Emas ir trabalhar em Sobradinho. Não acontece, geralmente as pessoas ficam ali nas regiões próximas ou no plano piloto, que realmente agrega muitos serviços. É um lugar de maior circulação. Então é interesse dos grafiteiros se fazerem presentes, ocupar esse espaço, que é um espaço que muitas vezes eles não ocupariam de outras formas, pelas suas condições sociais mesmo. É uma cidade o plano piloto é bastante elitizado, então há uma restrição subjetiva, né, de circulação nesse espaço. Então, quando um grafiteiro que mora e vive, né, numa região administrativa dessas, vem e se impõe, né, e grafita no plano piloto, ele está, de certa forma, falando, não, esse espaço também é meu. Gente, eu vou encaminhando para o final da nossa conversa. Foi maravilhoso, eu adorei falar com vocês sobre os olhares que vocês colocam sobre essa cidade, tão importante, nossa capital. E agora eu vou deixar esse espaço para vocês se despedirem, fazerem divulgações, falarem sobre seus projetos em andamento
e dar um recado para nossa audiência. Então, eu me despeço, agradeço a Clara pela companhia e deixo a bola com vocês. Aí sim, né, gente? Vamos lá. Então, no mais eu queria agradecer mesmo a oportunidade de conversar com vocês, falar um pouco sobre o meu trabalho e dizer que quem tiver um interesse aí sobre um patrimônio de Brasília que não seja esse tão conhecido, né, Catedral, Congresso Nacional e etc., pode talvez procurar minha tese, o Patrimônio de Brasília além do Plano Piloto, uma análise de dossiês de tombamento, 1959 a 2014. Lembrando que além do patrimônio em madeira, eu também analiso outros bens tombados, localizados em antigas fazendas, antigas cidades goianas, por exemplo, e cidades administrativas mais novas, como Taguatinga e Ceilândia, que foram construídas a partir de remoção de pessoas. E dando já um spoiler da minha tese, um ponto que eu achei interessante é que, quando você tem ali uma valorização de um patrimônio relativo aos operários, o discurso também faz referência à glorificação dessa monumentalidade de Brasília. Então você vê que é bem complexo, que está tudo relacionado. No mais, gostaria de agradecer mesmo a oportunidade. Foi ótimo participar desse bate-papo junto com o Dani e José. A gente se conhece, troca muitas figurinhas, mas eu acho que a gente nunca conversou assim tão propriamente sobre nossos trabalhos. E deixar aqui também alguns contatos, né? Ao longo dessa minha pesquisa, alguns produtos foram gerados, né? Então, quando eu falei que fui criando um acervo de mais de 3.000 imagens e tudo, ela virou um livro. Esse livro está disponível, chama Entre Cores e Utopias, o grafite em Brasília e seus arredores. É um catálogo de grafite com 150 fotos do grafite em Brasília e um texto que acompanha. Dá para entrar em contato comigo e ver um pouco desse trabalho no Instagram, Entre Cores e Utopias. As entrevistas, que também foram fontes, né, para minha tese de doutorado, foram publicadas, estão num livro chamado Entre Vozes Urbanas, disponível para download no site da FAC Livros, da UNB, a Faculdade de Comunicação, que tem uma editora, e lá é possível baixar o livro Entre Vozes Urbanas. E, por fim, minha tese também está disponível no repositório de dissertações e teses da UNB. O nome é A Cidade Inteira é Minha, Representações e Territorialidades nos Grafites de Brasília. Muito bom conversar com vocês, obrigada pela oportunidade. Eu também me despeço, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de debater com a Dani e com a Renata, agradeço a Clara, o Bruno, e também convido quem se sentiu interessado de ler a minha dissertação, Memórias, Representações e Cotidiano, Clemente Luz e suas crônicas. Quem ficou interessado também em conhecer a Rádio Nacional de Brasília, eu tenho um artigo recém-publicado também, neste ano de 2023, com o título As Ondas do Rádio na Nova Capital em Construção, a Rádio Nacional de Brasília. Só colocar no Google que vai aparecer, é pela revista Temporalidades. E em breve eu vou deixar disponível, né? Já está lançado o site, mas estou fazendo melhorias, o site do Clemente Luz, para conhecer um pouco mais da história dele, suas obras. E também lá vai ter um espaço dedicado a um blog, né? O endereço é clementeluz.com.br. No mais, agradeço muito a oportunidade e até a próxima. Só mais um ponto, pessoal. Acho que a gente não pode deixar de mencionar uma questão que une aqui nós três, eu, a Renata e o José, que é a nossa orientadora. No meu caso, da Renata, do doutorado, do José, do mestrado, que é a professora Maria Fernanda, e também que a gente continua vinculado ao Grupo Capital e Periferia, da Universidade de Brasília, que estuda aí outras representações, né, para além do Plano Piloto de Brasília. Este episódio foi editado por Luana Baracho. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.